Bom, Henrique, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Há muito tempo que eu sonho para a gente conversar e gravar essa conversa, passando a sua experiência de vida. E estava observando aqui agora, por graça de Nossa Senhora, hoje é dia 13 de maio de 2016, dia de Nossa Senhora de Fátima. Sei da sua devoção por Nossa Senhora e basta olhar no seu peito, no seu terço. E como? Então a gente gostaria de conversar sobre a sua experiência de vida, como você tem vivido os últimos anos, o que aconteceu com você. Eu gostaria de começar te perguntando quem que é o Henrique, o seu nome, de onde você nasceu, quantos anos você tem, enfim, sua ficha completa. Henrique, eu sou um cara de 46 anos, uma pessoa de muita fé, casado, digo hoje, com a mulher da minha vida, que é minha companheira. Tenho certeza que foi Deus quem a colocou na minha vida para aguentar e passar tudo que passamos juntos há muitos anos. Tinha que ser realmente uma pessoa escolhida por Deus e de muita fé. Estou com 46 anos, já passei por 2 transplantes de rim, estou na fila para um 3º transplante renal, com fé. Uma hora ele vai sair, tudo a seu tempo. E desde o meu tempo de 18 anos para cá, quando eu descobri o problema de saúde sério, que é a insuficiência renal terminal, eu vi me transformando num novo homem de fé, um novo homem de garra, né? Sem dúvida, se não fosse a fé, eu não teria a garra e a vontade de viver que eu tenho hoje. Então, Henrique é uma pessoa que gosta de estar vivo, ser feliz e ajudar ao próximo da maneira que eu posso. Louvado seja Deus, é sobre isso que nós vamos conversar. Mas a primeira coisa que me ocorre é te perguntar como é que você descobriu que você tinha esse problema renal, como é que isso aconteceu? Quando foi? Isso aqui é bom para poder, geralmente eu gosto, quando eu faço algumas entrevistas, eu comento sobre a pessoa ficar atenta a alguns sinais. Eu tinha 18 anos de idade, uma vida extremamente normal, morava no Espírito Santo, numa praia muito boa, estudava, trabalhava, saudável, extremamente normal. Sempre fui praticante de ir à missa, de ir à igreja católica, praticante, mas tinha um descuido um pouquinho com a alimentação. Tudo que eu comia, eu tinha por hábito colocar sal, excesso de sal. Minha mãe fazia legumes, verduras, então tem que comer porque faz bem, de fato. Mas ela virava as costas e eu tacava sal. E esse excesso de sal fez com que a minha pressão subisse. E a pressão alta, altíssima, eu com 18 anos fui medir a pressão, o primeiro sinal da doença, ela estava 19/12, sendo que o normal para o jovem é 12/8. E a pressão alta danificou gravemente a função renal. Então, a partir dali, devido ao uso de excesso de sal na comida, minha pressão ficou alta e levou à fatalidade de eu perder os 2 rins, devido à pressão alta. Mas foi então o sal? Um dos motivos principais foi o sal. Né? Hoje a insuficiência renal ela tem N motivos, N situações que o levam. Mas o meu principal foi o excesso de sal. Eu tinha pressão muito alta e a pressão alta que levou a Você sentiu alguma coisa? Quando eu comecei com esse problema, eu comecei a reter líquido. Eu estava retendo muito líquido e senti meus olhos incharem, os pés incharem e uma dor na coluna. Que você acha geralmente que é dor de coluna, que dormiu mal, que fez um exercício errado, mas é bom verificar isso aí, que nem sempre é. Já eram os rins dando um sinal de infecção. Eu não me alertei para isso, nem a minha mãe na época, muito novo, 17, 18 anos, mas já eram sinais que a gente poderia ter corrido atrás. Mas muito jovem, achava que era um problema de coluna, de exercício, eu fazia muita ginástica, então achei que fosse algo desse tipo. E não era, era a pressão alta que afetou diretamente os rins. E 6 meses depois eles pararam por completo. Em 6 meses... Isso que eu ia te perguntar, antecipando, quanto tempo decorreu entre essa descoberta e o seu primeiro transplante? 6 meses. Não, a primeira é hemodiálise. O que aconteceu? Quando você fica sem a função renal, você tem que se preparar para fazer um transplante. E eu dou graças a Deus, nós estamos falando sobre as graças e milagres de Deus ter dado ao homem a capacidade dele fazer uma máquina, a máquina de hemodiálise, que salva milhares de pessoas, que faz a função do rim. Então, em 6 meses eu já estava numa máquina. Hoje eu faço hemodiálise 3 vezes por semana,
tenho que ficar lá por mais de 4 horas filtrando o meu sangue, era o que o meu rim fazia. E se não fosse essa máquina, eu garanto para o senhor que não só eu, mas como milhares de pessoas não estariam aqui. 3 vezes por semana. Hoje você esteve ou hoje é folga? Eu vou. Ah, você vai? Hoje eu vou, Hoje eu fico de 5 às 9h30. Segunda, quarta e sexta. E dependo dela, mas vou com maior satisfação. É um tratamento, às vezes, realmente um pouco penoso, cansativo. O paciente sai de lá muito cansado, mas renovado. Perfeito. Mas voltando então, aí você descobriu, e como é que foi esse processo? O que aconteceu? Você se desesperou? Como é que a sua família reagiu? Sem dúvida. Minha mãe, então, que era extremamente católica, infelizmente minha mãe veio a falecer. Minha mãe é extremamente católica, ministra da igreja lá de Nova Almeida, daquela de fé, de fazer novenas lá em casa. E quando eu me vi naquela situação... Você morava em Nova Almeida? Eu morava em Nova Almeida. E sempre participando de terço, né? A gente sempre levou muita fé em tudo que era feito lá em casa. Então minha mãe naquela hora ela cobrou de Deus e eu também. Mas por que comigo? Eu sempre fui um menino bom, um filho bom, nunca fiz nada de errado, nunca mexi com nada de errado, um rapaz que trabalha, que estuda. Ela questionava e eu também passei a questionar. Jesus, por que comigo? E hoje eu vejo, e por que não comigo? De repente eu tinha uma missão grande a ser feita através dessa doença. Então eu resolvi aceitar e levantar. Porque quando você recebe uma notícia dessa, muito novo, e uma coisa tão grave, que você precisa de uma máquina para sobreviver, uma dieta rigorosa e um transplante para ver lá uma luz no fim do túnel, a tendência sua é cair. Eu caí, mas me levantei. Graças a Deus, a minha mãe e amigos, a minha fé. Isso, para ficar claro, você estava com quantos anos? 18 anos de idade, menino. E aí você entrou na hemodiálise? Hemodiálise, eu ia fazer 19. Foi quanto tempo você ficou? Eu fiquei na hemodiálise, na verdade eu estou em hemodiálise, entre hemodiálise e transplante, vão fazer esse ano 28 anos. Eu já tive 2 derrames, um infarte, eu tenho osteodistrofia, eu tenho anemia, eu tenho um tumor na tireoide, esses anos todos eu vim acumulando algumas doenças, não acumulando, eu vim vencendo algumas doenças que a falta dos rins nos faz. Mas quando eu comecei, eu ia fazer 19 anos e naquela época eu fiquei 2 anos e meio na hemodiálise, direto, sem interromper, porque eu não podia mais ficar, porque a função renal havia parado, onde aí surgiu a bênção do meu irmão, Frederico, de coração aberto, espontâneo, me ofereceu o rim, que era a saída de todos nós que estão na fila hoje para um transplante, seja ele de rim, de coração, de córnea, é a pessoa doar, é ter essa consciência da importância da doação. E ele me ofereceu isso gratuitamente, porque realmente é maravilhoso. Eu sei um pouco dessa dificuldade, desse trabalho, desse calvário, digamos assim, que é uma fila de espera de transplante, porque a minha esposa, a Mônica, que morreu há cerca de 11 anos, ela também passou por esse processo, mais um transplante de fígado. Foi uma luta durante muitos anos na espera, e quando foi feito o transplante, ela caiu nos 3%. Poxa, dá errado, que pode dar rejeição, verdade. Não, ela morreu 12 horas depois. 12 horas? Deu trombose e ela morreu. Então, eu acompanhei lá no Hospital das Clínicas durante alguns anos, e vi isso de perto. De fígado, não acredito que de rim seja semelhante. Muito. E aí, a espera é a mesma. Mas aí o irmão se prontificou a me doar um rim, e eu, de todo o coração, sou grato até hoje por ele. Para se doar um rim, acho que qualquer órgão, as pessoas devem saber, tem que haver uma compatibilidade e a pessoa deve ser parente direta. Porque, infelizmente, em 1988, 90, tinha-se a venda de órgãos. E hoje acabou isso também, as leis hoje são mais severas. E hoje, para doar, o bom, até mesmo para o paciente, o receptor, ser parente, porque com isso a compatibilidade é maior e a chance do sucesso é maior. E quando eu fiz os exames com meu irmão, a chance de dar certo, a igualdade para com meu irmão era de 82%. Então tinha tudo para dar certo, mas a minha fé, perfeito. E foi o que a gente foi fazendo, fizemos todos os exames de passagem pelo SUS. O SUS realmente tem muito a melhorar, mas me atendeu e atende, se me permite falar, aqueles que sabem esperar
Porque tem hora que é complicado, você ficar numa farmácia 2 horas, marcar um exame mais 2 horas, as pessoas têm um pouco de pressa. E eu ficava esperando 2 horas por um medicamento e rezava meu terço. Escrevi meu livro. Então, em vez de reclamar enquanto você espera, são remédios e exames caríssimos que eu não teria condição de pagar. E eu já tinha autorizado, porém não demorado, eu tinha que ir para a fila de manhã. Eu preferia ir para a fila de manhã sorrindo do que reclamando. Então aquelas pessoas que ficaram em volta reclamando, eu até rezava por elas, porque valia a pena. Tanto que valeu que o transplante do meu irmão foi perfeito, os exames, todos os exames foram feitos, e nós fomos para a cirurgia. Sim. E marcada a cirurgia, realmente foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu ia ficar livre de hemodiálise, poder voltar a comer, beber líquido. Eu estou com esse copinho de água aqui que é proposital, porque eu posso beber muito pouca água, e para quem pode, por favor, valorizem, porque como a gente não tem a função renal, a água é muito restrita. Você não pode praticamente Não, no máximo 1 litro por dia. Acima disso, o risco de dar uma água na pleura, no pulmão é enorme. Então, à noite, às vezes, eu chupo gelo. A gente não dá valor, né? Só quando pede, infelizmente. E fiz os exames, transplante, fomos para a cirurgia, com meu tercinho em mãos, confiante que tudo ia dar certo. Nunca pensei e não gosto de pensar que vai dar errado. Eu acho que o pensamento positivo e a fé têm que estar juntas. E eu tenho isso junto, saber que vai dar certo. Se der errado, depois eu vejo o que vai acontecer. E deu certo. Horas depois da cirurgia, já com o rim do meu irmão, minhas taxas estavam normais. Eu já urinava normalmente e os exames estavam praticamente normais. Operação, sucesso. Sucesso. 9 horas de cirurgia, mas ficou ótimo, foi tudo bem. E ele também está muito bem até hoje. As pessoas têm muito esse medo de doar o rim e ficar com um rim só. Não há problema nenhum. Meu irmão hoje está com 48 anos, vive com o rim há mais de 20, só com o rim, está ótimo. Não há esse perigo. O meu transplante deu certo, nos 15 primeiros dias eu peguei os remédios, são medicações caríssimas para rejeição, para tomar. Né? Você deve saber disso, que logo após o transplante, como o órgão não é meu organismo rejeita. Então eu precisei pegar vários remédios controlados para evitar a rejeição. E com 30 dias de transplantes, tanto eu quanto ele estávamos excelentes. Vida normal, já ia voltar a trabalhar, pois eu nunca parei de trabalhar, estudar. E foi aí que aconteceu, infelizmente, algo fatídico, né? Mais uma provação, uma grande provação. Com 33 dias de transplantes, normais todos os exames, eu já ia voltar a trabalhar, que eu era gerente de hotel, e eu acordei numa manhã passando mal, dor de cabeça, comecei a ficar com cólica, enfim, passei mal a manhã inteira e fui internado, e só me lembro de ter acordado 8 horas depois. Eu havia perdido o rim do meu irmão, tinha tudo para dar certo, ninguém entendeu o porquê, e quando eu acordei já havia um porquê. A expectativa era por ligação durante a cirurgia de uma artéria maior que outra, risco médico que a gente está sujeito a isso mesmo. Mas uma outra opinião que se ouve sobre a rejeição do meu irmão foi remédio falso. Remédio falso? Remédio falso. Eu até mandei algumas daquelas medicações para um laboratório particular, eles estavam anormais, a dose estava bem menor do que a exigida, mas na época eu preferi, Padre Pedro, avisar aqueles outros. Deus é tão bom, Deus me iluminou, porque eu sabia que tinham amigos que haviam feito aquele transplante, o mesmo transplante de rim, de fígado, como uma prima minha, André, tinha feito também. Então na hora que eu acordei, que eu voltei à lucidez, eu não consegui nem me revoltar contra o pobre coitado, para mim uma pessoa sem alma, esse dono do laboratório que colocou remédio falso. Eu pensei em alertar os demais que estavam tomando aquele remédio para serem trocados. E na época 22 pessoas foram alertadas por mim. Você telefonou por cada uma? A Miriam, a minha irmã, meu irmão, a minha médica, e todos eles voltaram ao laboratório, trocaram a farmácia que entregava. Mas é muito bonito isso, né? Uma dor que veio salvar algumas pessoas. É muito bonito essa. Então, eu me conforto você com isso. sofrendo e de repente consegui quase salvar. que se esquece de você para se lembrar do outro. Né? Praticamente eu me esqueci de mim. Eu vi já que eu já estava sem os rins, sem o rim do meu irmão, sem a função renal. Eu falei, bom, não vou gritar, não vou chorar, mas o que eu posso fazer? Por isso que eu falo que é Deus. Nessa hora eu falei, Miriam, liga para os demais que estão tomando o mesmo lote. Quem é Miriam? Minha mulher. Você casou quando? Você já era casado? Casei na igreja. Não, a Miriam me conheceu, é aí que a gente fala quando você descobre quando a pessoa te ama. E vai te amar pro resto da vida.
Eu conheci Miriam no meu primeiro, eu fui num encontro de jovens, estava tendo um grupo de oração, e eu entrei no grupo de oração com a Miriam. Não, já aqui, porque Belo Horizonte é o segundo melhor lugar para se fazer transplante em função renal. Você fez o transplante, foi lá? Aqui, aqui. Então todos você já eles, estava aqui. Eu vim para Belo Horizonte para tratar. Eu já tinha parentes aqui, então eu vim para tratar. Tinha namorada na época que a gente terminou. E eu conheci Miriam. Foi nessa hora que ela me conheceu doente, me aceitou doente e nunca falou, tadinho, que dó. Na época eu estava com os braços já inchados por causa da diálise, estava começando a diálise, usava um catéter. E a primeira coisa... É todo dessa? Todo. Essa veia um pouco maior, tá vendo? Ela tem o preciso dessa veia maior para poder ligar aqui as agulhas para fazer hemodiálise. Essas veias com o tempo ela vai crescendo. Algumas pessoas ficam incomodadas, eu não me incomodo não, isso aqui é a marca da minha vitória. Eu prefiro esse lado aqui, ó. É interessante, alegria e fé. Interessante o modo como você encara isso aqui, é isso. E isso que me chamou a atenção na Miriam, que ela falou comigo assim, você vai sair desta. Então quando você está com alguém que não tenha dó de você, que fala, tadinho, ele tão novo, fazendo hemodiálise, com um problema tão sério, não, a Miriam me chamou a atenção, de fato foi isso, ela ter falado, não, você vai sair dessa. Falei, gostei dessa menina, e essa menina virou minha esposa hoje. Vou fazer 20 anos de casado, casaria com ela novamente, com certeza, já passou muita coisa comigo, e é aquela história, se eu já caí 7 vezes, ela já levantou 8, e todas as vezes me levando junto. Uma história então não de vitória, mas de vitórias. Vitórias, com certeza. A gente colocou como meta, eu e Miriam, acumular vitórias e alegrias. Problemas, coisas ruins vão acontecer. Só que se a gente lutar, tiver bom humor, tiver fé, eu até evito, falo a verdade com o senhor, de estar conversando com pessoas que têm mau humor. É incrível, que tem pessoas também que têm esse lado negativo, Padre Pedro, não adianta. Puxa para baixo. Puxa, eu encontrei com uma senhora outro dia, Henrique, mas quanto tempo você está vivo ainda? E vou ficar muito tempo vivo. Não, mas você tem muito problema de saúde, eu não sei como é que você está vivo. Fé. Ótimo, tal. Aí tem sempre aquele outro, tem uma amiga minha que fazia diálise, pois é, morreu. Tem sempre essas pessoas. É terrível, mas entra aqui e sai por ali. E a gente passou a filtrar as coisas que me cresciam, que me acrescentavam. É bom isso porque o negativo só destrói, né? O negativo destrói. E se você absorve, se o senhor pegar meu relatório hoje e ver lá, tumor na tireoide, um infarto, um derrame, descalcificação na coluna, anemia grave, cardíaco, se eu for me comportar com aquilo que o meu relatório realmente é, eu estou perdido. Eu coloco ele numa gaveta e me cuido da alma, do espírito e do físico. Você transforma em positivo. Em positivo. Isso aqui é um problema que eu vou ter que superar. As pessoas falam, mas falar é fácil. Não, às vezes não é tão fácil, mas se você tiver fé, você consegue. Se você não tiver fé, não tiver uma esperança, não quiser correr atrás, você vai afundar. Aí você vai afundar sozinho, não leva as pessoas com você não, eu falo muito isso. Tem gente que quer afundar e quer levar marido, quer levar parente, não leve. Deus está aqui te dando a mão, eu falo isso que eu sinto. Deus está do seu lado, Jesus do lado aqui te dando as mãos. Você não quer levantar porque às vezes você desistiu. E se você desiste é o fim. Aí você cedeu a negativa, aí você vai embora. Eu sempre falo isso, eu só olho o lado positivo das coisas. E o ruim de tudo isso é a pessoa achar que não vai dar conta. Ela vai, só que ela tem que ter fé, entusiasmo pela vida. Aí você já tinha essa força toda, e daí encontra uma mulher maravilhosa, que tem o mesmo espírito que eu, que só fala de coisas boas, que não consegue ver as coisas que vão dar errado. Não, vai dar certo. Amanhã não vai chover, nós vamos pegar a praia, em Cabo Frio, a gente vai todo ano. Aí chove, não tem problema, vamos jogar um baralho. A gente tem que fazer daquela história do limão uma limonada. Eu, na verdade, estou fazendo uma caipirinha, na verdade, sabe? Isso não bebo, não, mas... Pois é, mas nesse transplante você ainda não era casado com ela? Não. Ela estava presente comigo, presenciou a minha alegria de ter o transplante, a minha tristeza por perder o transplante, e ficou comigo até eu arrumar o meu segundo transplante. Eu arrumar é mentira, até Deus providenciar o segundo transplante. Deixei na mão dele, no tempo dele. A gente tem que saber esperar o tempo dele. Foi quanto tempo aí? 2 anos e meio depois. 2 anos e meio. E aí, fila, hemodiálise, 3 vezes por semana. Fiquei um pouco pior, porque eu fiquei sequelado da rejeição. Tive problemas graves, mas superei.
passei a usar um colete, que é para segurar um pouco mais a área do pulmão, mas vivi, não parei de trabalhar, trabalhava, estudava, porque se eu parasse eu acho que ia ficar realmente uma monotonia. No hotel? Em hotel, sempre gostei de hotel e restaurante. Eu sempre mexi com hotelaria e restaurante por parte de minha mãe. Minha mãe era uma excelente cozinheira. Hoje eu mexo com restaurantes também, trabalho ainda, para não ficar parado totalmente. E com 2 anos e meio, eu estava em casa, após 2 anos e meio do transplante do meu irmão ter perdido, eu estava em casa e tocou o telefone, 6 horas da manhã, falando que infelizmente havia um acidente grave com uma moça da minha idade na época, 20 e poucos anos. E um carro atropelou, ela bateu fortemente a cabeça no chão, que com uma abertura muito grande, um trauma, e entrou em morte encefálica. E foi constatado realmente a morte encefálica. Hoje é muito seguro constatar a morte cerebral, os equipamentos, os médicos estão muito seguros. Então se falam para você que realmente pode doar, porque não tem mais jeito, a morte encefálica final, pode doar. Eu achei que ela não fosse doar, porque essa menina, eu vim descobrir, era filha única, 20 e poucos anos, de um casal. Pois a mãe dessa menina, que eu sou fã dela até hoje, doou todos os órgãos. Ela chegou no hospital e falou, não tem jeito mesmo não, só para Deus. Falou, mas nem na lei dos homens, não tem jeito não, quero vê-la. Ela estava totalmente entubada, ela viu a seriedade do acidente na cabeça e falou, pode doar todos os órgãos possíveis, até a pele. Esse é um gesto de nobreza, de grandeza, que essa mulher realmente me deixou marcado. E é o que eu acho que muitos tinham que copiar. E eu fiz o transplante e fiquei bem com esse transplante. 10 anos. 10 anos. Mas aí muitas pessoas, egoisticamente, né? Muitas pessoas não conseguem fazer aceitar a doação. Eu até entendo algumas pessoas. Eu já passei por um caso de um senhor também que não quis doar porque ele achou que o filho dele ia sair daquele traumatismo, da morte encefálica. E eu entendi. As pessoas têm uma esperança, mas hoje em dia, eu infelizmente volto a falar, a realidade é nua e crua. Se 6 médicos, aparelhos super modernos, afirmarem que está em morte encefálica, pode doar os órgãos realmente, porque esse rapaz ele faleceu e nenhum órgão foi doado. Foi nesse período, então, já tendo passado pela experiência do remédio falso, digamos assim. Com certeza. Aí já foi... O olho no peixe, o olho no gato, sabendo qual era o laboratório. E graças a esse problema que eu tive há anos atrás, o controle ficou muito mais rigoroso. A fiscalização, a própria secretaria, a própria saúde, fizeram. Hoje as medicações são muito mais seguras. Hoje quem faz transplante, eu falo que está realmente bem cercado, que a medicação é segura, é moderna. E eu fiquei 10 anos com esse transplante. Eu não sei se todos sabem, fica aqui. A gente que faz o transplante, tanto de rim, fígado, coração, nós temos uma sobrevida. Para Deus, eu posso viver 50 anos. E eu penso nisso também, no próximo transplante. Mas a sobrevida de um rim é de no máximo 30 anos. Então, por isso que ele é um tratamento intermediário. Ele não é a cura. Cura é só quem dá ele. Então, eu fiquei com esse meu rim quase 11 anos, de 10 para 11 anos. E foram os 10, 11 anos da minha vida que eu mais aproveitei. Eu me casei, então foi aqui nesse período. Foi nesse período. Me casei com Miriam, trabalhei mais, aqui não clandestino, na igreja de Santa Luzia, o padre João e o bispo Dom Roque. Dom Roque, quem celebrou a minha união. Dom Roque, eu fiquei sabendo, inclusive, está internado aqui no Madre Teresa está. Eu vou lá visitá-lo segunda-feira. Meu sogro é muito amigo da família, eu faço questão de ir lá. Dom Roque foi meu diretor espiritual quando eu estive no seminário de 1956 a 63. Olha só, o mundo dá voltas e fez o meu casamento. E numa alegria incrível, que ele sabia o que eu tinha passado, eu e Miriam. Padre Zicó. Padre Zicó. O meu sogro só chama ele de Dom Zicó. Dom Zicó, exatamente isso. Pessoa maravilhosa, de uma fé. Ele foi, quando eu perdi o primeiro rim, ele foi lá em casa me dar uma bênção, e ele falou assim, pode ficar tranquilo, a sua fé vai te salvar, você tem muita fé, é visível isso. Você vai sair dessa e sair. É visível até no braço, né? É visível até no braço, literalmente, nos braços e aqui dentro. No coração. Acima de tudo. E nas suas expressões.
Com certeza. no seu modo de viver. Ah, tem que ter. Tem que ser esse. Mas aí como é que foi então a perda do segundo? É porque é uma coisa que eu sabia que iria acontecer. Eu infelizmente sabia, né? A gente tem. A gente fica só. Eu só ia fazer um comentário quando eu falei que a mãe doou os órgãos da filha. É estranho para mim e para outros, não sei se os outros que estão esperando o órgão têm esse sentimento. Mas eu, na hora que ela doou os órgãos, eu fiquei tão feliz, deu vontade de soltar foguete, de comemorar, mas eu não fiquei. A minha mãe falou assim: Henrique, você está comemorando? Eu te entendo, você vai receber um órgão, mas alguém morreu para você estar feliz. Isso é muito sério, Pedro. Então, na hora eu falei: meu Deus, eu parei, rezei, ajoelhei, vim aqui, na igreja de Santa Luzia, rezar pela menina, porque, querendo ou não, alguém se foi para que outros continuassem a viver. E eu vivi 10 anos com o rim dessa menina, muito bem, sou grato a ela até hoje, e ele deu sinal que ia começar a parar. Ou seja, as taxas que eu fazia de exame mensal, semestral, elas começaram a alterar. Eu comecei a ficar mais cansado, então o rim dá sinal de falha. Isso, por um lado, é bom que eu fui me preparando, tanto a mim quanto a Miriam, para poder voltar para a diálise. Eu sabia que a diálise estava chegando. Eu queria muito que esse rim durasse 10, 20, 30 anos, como é uma média ótima aí, mas não foi o que Deus marcou para mim. E aí eu voltei para a diálise, 11 anos depois. E estou até hoje. Já vão 16 anos que eu estou em hemodiálise sem falhar um dia. E dou graças a Deus pela máquina. Então, depois desse transplante... Estou na fila para um terceiro, mas por enquanto não. É 16 anos. 16 anos na fila. Mas há um motivo, não é tão grande assim. Deixa eu até explicar para os que estão agora recentemente na fila. Vou olhar, depois você corta. O que acontece? Há um motivo por eu estar 16 anos de volta na fila. Eu estou fazendo hemodiálise hoje há 16 anos porque, como eu já fiz 2 transplantes anteriores, quando eu tinha 21 e 24, hoje eu tenho 46. O meu organismo, naturalmente, o nosso organismo, ele cria anticorpos. Então, quando eu passei por 2 transplantes, ele foi criando anticorpos. Então, para um terceiro transplante dar certo, para mim é mais difícil. Para quem está entrando agora em hemodiálise é bem mais fácil. Em um ano, né, ainda mais se o número de doações aumentar, em um ano a pessoa consegue um rim. É porque quanto mais anos de hemodiálise, mais resistente você fica. Então eu só não consegui o transplante por isso, porque eu já fiz 2 transplantes. Mas eu estou na fila concorrendo normalmente. Qualquer hora eu posso. Fé e coragem. Fé e coragem que vai aparecer. E vai ser o rim especial que Deus está guardando para mim. Pois é, e é bonito a gente sentir essa sua força, que dá para sentir. Que bom. Né? O Dom Zicó falou. Dá para sentir. Dom Zicó falou, e eu, nesse nosso convívio, eu sou testemunha disso também. É admirável essa sua fé. O que te faz isso? Como é que tem sido sua vida no dia a dia? Lutando, rezando, levantando, dando testemunho. Como é que é Deus na sua vida? Nossa, é tudo. O senhor falou tudo. Dando testemunho. Quando eu vi que era capaz, com a minha fé, na minha humildade, com a minha fé, com a minha alegria, de superar, eu queria falar, mostrar para as outras pessoas que, se você tem uma fé verdadeira, amigos verdadeiros e pessoas do seu lado que te querem bem, você se levanta. Então eu comecei a fazer isso que o senhor falou, a levantar sempre e não desistir. Toda manhã eu acordo e dou graças a Deus. Se está chovendo, se tem sol, se eu estou com dor de cabeça ou não, mas eu estou bem, estou vivo. Eu ando, eu enxergo, como disse uma moça lá outro dia, tem até o cabelo bom. Ele foi pegar um remédio caríssimo, ela falou: nossa, mas você tem tanto problema de saúde, tem até o cabelo bom. Eu falei: meu Deus, tem que ter cabelo ruim para ser doente. Eu falei: então é essas pequenas coisas que eu me peguei. E quando eu falei que eu me tornei um homem de fé, eu conversei com Jesus, eu converso muito com ele. Então eu comecei a querer falar sobre ele, mostrar o quão bom ele foi para mim, e o quão bom ele é para mim, e me alimenta. Essa fé que ele me passa, ele me alimenta, que me faz seguir todos os dias. Aí eu tentei passar isso de uma maneira simples.
Então eu tenho isso, essa vontade de levantar, estar bem todos os dias, e como Jesus me mantém, né, que eu falo que ele me mantém assim, você sente isso? Sinto isso, é isso, eu sinto, e eu queria que as pessoas sentissem. Então por isso eu comecei a fazer palestras, que nós estamos falando sobre testemunhos, palestras de motivação, de superação, que você pode conseguir, que você, apesar de doente, você pode ter uma vida praticamente normal. Interessante, né? Você falou uma coisa aí que eu normalmente não ouço você dizer, apesar de doente. Pois é, eu não me considero, esse nome realmente não tem, o senhor não me ouviu falar, tá aí. Eu não falo que sou doente, eu estou tendo um problema, não gosto dessa palavra doente, né? Ela existe, ela é real, tá aí, só que eu queria mostrar para todo mundo que é possível você viver doente, viver com problema, mas superar através da fé, da alegria, de amigos, de bom humor, de vida. Foi aí que eu fiz o livro que eu escrevi, que são sobre testemunhos, o Alegria e Fé, que vendeu muito bem. Eu cheguei a 11 mil cópias com esse livro em menos de 2 anos. E você ficou rico com o livro? Não, nem um centavo. Eu tirei todo o valor. Foi no dia você sabe o que eu faço. Eu estou perguntando. No dia que eu fiz o lançamento, eu fiquei tão encantado com o número de livros vendidos, eu voltei para casa com mais de 10 mil reais. E eu falei para mim, a gente não precisa disso tudo. Eu queria levar o livro com boa palavra, com uma força, uma palavra de fé. E eu agora, além da palavra, vou começar a ajudar as pessoas. Então, desde quando eu lancei o livro, há mais de 2 anos, todo o valor que eu vendo, eu tiro uma parte para fazer mais livros e a outra eu dou integral para doações. Eu tenho famílias registradas, tanto no Hospital Felício Roxo, Lar Teresa de Jesus, o grupo Proação, que é uma família fantástica, da Márcia Prudente, e famílias da própria hemodiálise que são carentes, pessoas carentes do meu bairro, que eu cadastro. Então toda palestra que eu vou dar, toda empresa que eu vou e passo por ela, eu não cobro por palestras, faço palestra há 8 anos, motivacionais em empresas, em colégios. Por onde você já andou fazendo? Olha, esse Brasil já rodei, onde Deus me mandou, né, Pátio? Onde Ele me mandou. Já fui para São Paulo, já fui, meu livro, agora falando do livro, já fui para os Estados Unidos, Canadá, Holanda, fui para Curaçao. Isso tudo só falar de humildemente, de fé, de se levantar. E o livro é o que eu falo, é que alegria e fé, convivendo com a doença e a felicidade, onde eu mostro que é possível ser doente, ter uma doença, mas ser feliz, ter uma vida normal, ou tentar ter uma vida normal, que depende só da gente. E esse livro me levou muito longe. Eu devo ter falado para um total desses últimos anos, para mais de 20 mil pessoas. Sempre de alegria e fé. E dessas 20 mil pessoas, certamente algumas te marcaram. Muitas. É muito gratificante. Se eu fosse falar aqui o tempo todo, a gente ia ficar... Mas teve um só que ele teve que estar na palestra, porque ele trabalhava numa empresa, não vou citar nomes. Ele entrou meio bravo, com a cara ruim, sentou bem na frente, acho que ele queria sair pela porta, queria sair logo pela frente. E foi dando a metade da palestra, minha palestra durou em torno de 1 hora. Eu comento algumas coisas de humor, tal, levo também para o lado esportivo. Eu vi que os olhinhos deles começaram a me olhar. Esse rapaz em especial começou a me olhar. E no final eu estava com os olhos cheios d'água. E o pessoal saiu, eles vão entregando os brindes, era uma empresa grande, ele me chamou no canto e falou assim, olha, só queria te falar uma coisa, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Você mudou o meu modo de pensar em relação a Deus. Deus existe. Porque até agora há pouco eu era ateu. Isso eu arrepiei todo, porque isso foi uma vitória. Você ter uma pessoa que não tinha crença nenhuma, e depois de falar 1 hora, a pessoa de coração aberto, eu acho que isso é o mais importante. Quando eu faço as minhas palestras, não é show, é palestra, é da alma. Eu peço instrução a Deus para falar. Então ele veio até mim e falou, eu era ateu, nunca rezei. Minha mãe é muito triste comigo porque eu não gosto de ir à missa, mas a partir de hoje eu vou mudar. Eu queria um livro seu. Eu falei, pois não. E fiz uma dedicatória para ele muito inspiradora. Deus me inspira, por isso que eu falo. A inspiração vem dele e enquanto ele me mantiver aí, eu vou estar seguindo esse caminho, se Deus quiser. Eu tenho muito que passar para as pessoas, de fé, de levantar, cair, de reclamar menos, de valorizar mais. Né? As pessoas têm que cuidar um pouco isso. Pois é, a gente vê você sempre sorrindo. E como é que é a sua atividade? Você falou que faz tratamento 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. E trabalha? Trabalho final de semana, sexta, sábado e domingo. Com o quê? Restaurante.
ela é em Macaco, chama Acervo da Carne. Mesmo atendo pessoas, faço administração geral, olho, eu gosto de estar atendendo o público. Todo o restaurante, os garçons estão sob o meu comando, então isso é muito bom para ocupar a cabeça. E os garçons lá, alguns já falaram que tem vergonha de faltar, porque mesmo eu fazendo hemodiálise, mesmo com tanta limitação, usando sapato com palmeira especial, com cinta, nunca faltei. Então os próprios garçons, os próprios funcionários têm vergonha de faltar. Sou Henrique, eu não tenho coragem de faltar porque eu sou cheio de pepino. Cheio de pepino. Teve um que falou assim, o senhor todo arrebentado e não falta. Eu falei, eu não quero faltar. Eu acho que se eu começar a faltar, eu já me considero um doente. Isso eu não quero me considerar tão cedo. Eu não me considero um doente, nem quero me considerar. E o livro? Como é que faz para adquirir o livro? Comigo diretamente, eu mandei cerca de 900 livros pelo correio e nenhum deles voltou, exceto um que a própria pessoa me deu o endereço errado. Todos pelo correio, e eu fico grato aqui em Belo Horizonte, tem as drogarias Araújo, uma rede com mais de 100 drogarias enormes. O dono da drogaria é a irmã Bruna Araújo e Renata Araújo, meu obrigado. Eles viram a minha ideia, sabiam do meu interesse em ajudar com esse livro, não só com o livro, mas com o dinheiro que o livro iria me dar, e vendem esse livro em todas as drogarias Araújo de Belo Horizonte, Grande BH, até Lagoa Santa, Sete Lagoas. Do lado do caixa tem uma pequena livraria que está vendendo lá, R$19,90. Eles me repassam o valor integral, eu repasso um outro valor para a Gráfica Formato, que é minha parceira, para fazer mais livros, e os demais eu dou. Eu ganhei um prêmio da revista Veja, como cidadão belo-horizontino, pelas palestras gratuitas, pela venda do livro ser revertido em cestas. Mas o melhor prêmio é ver as pessoas que, quando eu chego com os produtos, cesta, fralda, leite especiais, é você ver nos olhos daqueles que precisam a salvação chegando, uma cesta básica. Eu cheguei uma vez na casa de uma família que o menininho falou assim, mãe, o moço do papá está aí. O moço do papá, que ela sabia que eu estava levando arroz, feijão. E são pessoas que eu fiscalizo, que realmente precisam, e precisam. Vocês não têm noção de como tem gente que precisa. E isso me faz bem, de vê-los bem, eles ficam felizes quando eu chego. Eu já levei brinquedo, dos meninos não ligarem pelo brinquedo, ficarem de olho no leite e na cesta básica. Porque passar fome é muito bom. Pois é, nessa sua vida, cheia de aventuras, muita aventura. Cheia de aventuras, você olhando para trás hoje na sua vida, puxa vida, até que enfim alguém me perguntou isso. Eu já dei algumas entrevistas, o senhor já viu, né? Na TV Horizonte, na Rede Minas. Alguém já me perguntou isso. Se eu olhar para trás, se eu me arrependo de estar doente? Ou de ter acontecido isso comigo? Você hoje, quando começou, você disse da sua revolta, digamos assim, ante pois é, já foi nervosismo, não foi nem revolta. Reação natural. Reação natural. Totalmente. E hoje, olhando, depois de segundo transplante, 10 derrames, cardíaco, palmilha no pé, joelho doendo, ossos doendo, tumor na tireoide, não mudava nada. Deus não acha que Deus judiou de você? Não, ele me deu um fardo para carregar e ele sabe que eu vou carregar com muito orgulho. Não mudaria nada. Você poderia voltar no tempo e querer ser saudável, bonitão, menino de praia, aquelas coisas que as meninas falam. Não. O que eu vivi até hoje, eu acho que eu fiz tanto bem para mim, para minha alma e para tanta gente, que eu não trocaria. Você é feliz? Sou muito feliz. Por que você é feliz? Porque eu consigo fazer da minha doença alguém feliz. Então eu tenho um círculo de amigos muito grande. Esse mês eu já dei 4 palestras em faculdades, empresas. Então para fazer as pessoas felizes é muito pouco. Então eu vi que isso é muito bom. E por que você fica feliz fazendo as pessoas felizes? Porque eu sei que ele está feliz comigo. Esse aqui, eu sinto. E para isso eu preciso. É ele estar bem comigo, a minha esposa, e eu me sentir bem. As pessoas acho que têm que criar um pouco de maturidade nisso aí. Quem sou eu para ensinar isso? Humildemente falando. Mas quando você tem uma fé verdadeira e você confia nele, se entrega nele, você faz as coisas por ele aqui. Faz por bem, sabe? Não troca por nada. Você acha? Eu sei, você é muito simples, não gosta de se valorizar, mas você poderia imitar São Paulo e dizer que
Não é você quem vive, é ele quem vive em você. Poderia. Que bom, ótimo, já li, com certeza. E eu deixo que isso aconteça. Uma vez me falaram que o senhor era instrumento, eu falei, sou, e gosto de ser instrumento dele. Se isso vai fazer bem ao próximo, quanto mais pessoas eu atingir, mais feliz eu fico. Falou muito bem, Padre Pedro, até agora o senhor me arrepiou. Quem sou eu para falar de São Paulo, meu Deus, mas essa comparação eu também me entregaria. Mas não voltaria atrás mesmo, o que eu passei, realmente hemodiálise é cansaço, já tive infartos, água na pleura, já tive sofrimento que eu não falo, já perdi 30 quilos, fiquei 42 dias no CTI, mas foi experiência, foi vivência. Eu sempre, querendo ou não, eu fico pensando nisso, eu toquei alguém com aquilo ali. Tinha alguém que precisava me ouvir naquela hora. Então eu acho que é isso, que eu sou um instrumento de Deus, que Ele me use o quanto precisar, que Ele me dê forças para isso, que eu quero, eu gosto, né? E é uma coisa pura. Há poucos dias eu estava fazendo uma reflexão exatamente sobre a opção por Jesus. Opção por Jesus. E eu me lembrei, eu te digo sinceramente, eu me lembrei de você, me lembrei dessa comparação de São Paulo, porque às vezes a gente faz a opção por Jesus vinculada a uma obra, vinculada a um lugar, a uma determinada situação. Sem dúvida. E lendo São Paulo, deu para perceber assim que a opção dele, radical mesmo, é por Jesus, não pela obra em si. Hoje mesmo, nessas liturgias de ontem e de hoje, a gente tem lido sobre a despedida de São Paulo. Deus dizendo para São Paulo, você deu testemunho de mim em Jerusalém, eu preciso que você dê testemunho também em Roma. E ele vai para lá preso. Mas a opção por Jesus faz com que ele dê esse testemunho preso. Então isso me marcou, né? Porque ele preso fisicamente no cárcere. E aí me ocorreu, será que o Henrique considera esse problema renal dele uma prisão? Não, mas é um sofrimento. E eu passo por ele. Acho que por outra pessoa não passaria. Quer dizer, você tem consciência de que é uma dor. É uma dor. Mas que se transforma depois que eu passo por ela. Eu gosto de vencer esses obstáculos. Você hoje pode dizer também isso, imitando São Paulo, que a sua opção é por Jesus? É por Jesus. Seja lá no que for? Seja lá no que for. Não interessa se eu estou livro, palestra, o que for, por ele. Ele me guia nos caminhos, transplantes, está aqui agora, dando entrevistas com o Senhor sempre, sempre. E eu fico triste quando as pessoas falam por Jesus, ou pedem por Jesus, só na hora do aperto. Eu virei religioso, eu agora não faço. Isso é triste. Eu fico triste, porque tem uma parte quando o amor não vem, quando a fé não vem pelo amor, ela vem pela dor, uma passagem assim. A minha já veio pelo amor. Eu senti dor física minha, mas por ele não. Houve aquela revolta inicial, mas depois foi confiança. Que ele estava me dando ali, até hoje, 28 anos que eu estou em tratamento, algo para levar, para sofrer, mas para crescer. Algo que eu cresci. Então, algo isso que eu consciente. Consciência formada. Exatamente. Sem revolta, sem nada. E eu só fico triste com isso, que as pessoas às vezes apelam para ele, falam que é por Jesus, quando as coisas apertam. Meu Jesus, se o Senhor me curar, eu vou acender 10 velas, subir de escada. Isso para mim acho que não funciona. Talvez porque aí não esteja havendo uma opção. Ele está tentando fazer uma negociação. Pois é, não se negocia. Acho que tem que ser sincero. Pode até na hora H mesmo você se arrepender dos da maneira que você fez, e ele vê realmente que você é uma boa pessoa e ele é bondoso para tudo, ele é misericordioso. Estou lendo o livro do Papa, o nome de Deus é misericórdia, e ele é misericordioso. Mas eu não queria que a pessoa chegasse a esse ponto para ver o quanto que ele é misericordioso. Ele é misericordioso nos mínimos detalhes ou nos máximos, como o meu. Entendeu? Então, de mim, o meu médico, há pouco tempo, comentou, meu médico, o Padre Pedro, é complicado, eu tenho 7, cardiologista, nefro, vários, e um deles comentou, Henrique, você já percebeu que durante 28 anos em hemodiálise, tratamento, medicações pesadas, tudo que você passa, você está bem fisicamente, sua áurea é boa? Eu falei, mas por que o senhor falou que a minha áurea é boa? Eu falei, porque eu vejo isso em você. Médico é cético, hein? Ele falou, eu vejo, você realmente, depois de 28 anos, eu já esperava te ver já
de bengala, então já de muleta. Porque as pessoas veem isso, quanto mais doente, você tem que estar mais caído. E realmente é aí que eu falo com ele, estou sempre bem. Essa história que eu falei do cabelo, eu fui pegar um remédio para o meu tumor no tireoide, e a moça leu meu relatório, Henrique Traspadini Reis, 2 transplantes, um derrame, um infarte, osteodistrofia, anemia, tumor na tireoide, cardíaco, tal. Aí falou assim, esse rapaz aqui, ele vem buscar? Eu falei, não, esse rapaz sou eu. Ela, não, você não parece. Eu falei, pois é, eu não quero parecer. Nossa, tá de parabéns, tal. E a outra falou, quer ter o cabelo bonito? Mas não é isso. Eu acho que Deus me mantém, igual meu médico falou. Tem alguma coisa aí que eu tenho certeza que é íntima para com ele, que ele me mantém bem. Eu saio daqui andando, eu dirijo. Eu conheço pessoas que passaram pelo meu problema que nem andam hoje. Então é o que eu falo para o Senhor, Deus está ali me colocando à frente. Eu fico imaginando, talvez que essa seja a força da ressurreição de Jesus. Poxa vida, amém. Porque se você olhar aqueles medrosos da quinta-feira, fugiram todos quando Jesus foi preso, todos eles voltaram e morreram pela causa da qual fugiram na quinta-feira. O que fez esses homens e essas mulheres voltarem e darem a vida? Literalmente, darem a vida. E se você estuda a história dos papas, os primeiros, eu não sei se os 50 primeiros, enfim, os primeiros, todos eles martirizados. Morre um, vem o outro, morre um, vem o outro. O que fez essas pessoas terem tanta força? O que fez a nossa igreja ter 2000 anos de história? Em meio a tantas dificuldades, a tantos erros humanos, o que mantém essa igreja de pé? Para mim, então, é essa força da ressurreição de Jesus. Fico imaginando que é essa força de ressurreição que também te sustenta. Com certeza, que me alimenta. E que te alimenta. E nela confio e ponho toda a minha fé, minhas forças vêm dele e continuo aí. Isso que é o mais importante. Pois é, Henrique, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Nossa, eu que agradeço, espero que esse bate-papo nosso toque lá o coração de algumas pessoas, se Deus quiser. Nós vamos ver o que nós podemos fazer em termos de bom uso disso. Com certeza, ótimo uso. E você que deu tanta entrevista, fez tanta palestra, o que mais você acha que você ficou faltando dizer da sua história, do seu testemunho? Não, falar de mais alguém que você tenha conhecido e que te tenha marcado, algo mais que possa ajudar o povo a ter uma visão diferente de Deus e da vida. É isso que eu venho falando. Deus está muito próximo da gente. Eu fui numa entrevista na Rádio Tatiaia e o locutor perguntou: mas você é um rapaz de tanta fé, sempre que você vem aqui, você fala de fé, você está sempre com uma cara boa, sempre com uma novidade boa, com palestras, e fala de milagres, que você confia, acredita em milagres. E por que Deus não fez um milagre ainda em você? Não te deu um rim, não te curou? Eu falei que de repente, ele me quer aqui, para servi-lo, para mostrá-lo, para ser exemplo de fé por ele. E 2, quem disse que ele não fez milagres? A máquina de hemodiálise, onde eu faço hemodiálise, já é um milagre de Deus. Né? Deus estar andando, não tive problema nenhum, não tive sequela nenhuma, eu ando, eu enxergo, eu corro, eu faço ginástica, isso já é um milagre. Você trabalha? 28 anos, nunca parei de trabalhar, trabalho até hoje, trabalho muito, 8 horas em pé. Então isso é um milagre, de eu chegar em casa no domingo à noite, cansado, tomar um banho, mas estou bem, porque eu cumpri o meu dia. Eu acho que o homem tem que trabalhar, o homem dentro de casa não dá certo. Então, isso que eu queria que as pessoas vissem, que hoje elas estão se deixando por muito pouco. Outro dia eu vi um comentário do menino que faltou lá no serviço com um amigo meu. Eu não fui porque eu fui para passeata, protestar pelo impeachment e tal. Eu falei, mas qual o seu ponto de vista? Eu não tenho, o pessoal estava lá gritando, eu fui também. Então é isso que falta nas pessoas, pensarem um pouco mais com seriedade, mas levar em consideração, acima de tudo, que Deus existe. Essa questão, eles falam, mas eu peço para Deus, Deus não me atende. Ele tem a hora dele, ele tem a hora e o momento dele. Então, creiam mais em Deus, rezem mais,
participem de terço, participem do terço dos homens. Todos os bairros de Belo Horizonte têm o terço dos homens, eles estão aumentando cada vez mais. O meu recado fica aqui para isso, pessoas pararem de lamentar, acreditar mais em Deus, segurar na mão dele e soltar nele. E deixar o negativismo de lado, porque sem isso você não vai à frente nunca. É isso aí. É isso mesmo, que Deus nos abençoe sempre. Então eu queria te agradecer da forma como muita gente gostaria de fazer. E eu faço no nome de tantas pessoas que ainda vão ter oportunidade de ouvir do seu testemunho. Se Deus quiser, e isso aumentar a fé e a esperança das pessoas. Eu gostaria de te agradecer com um abraço. Prazer enorme. Melhor impossível, Padre Pedro. Obrigado. Muito bom, obrigado. Viu? Muito obrigado a você.